Efésios 3, o verso 20, que é o tema do aniversário da igreja, a gente vai ler do 14 ao 21, mas o verso 20, que é tema do aniversário da igreja, foi o verso que eu citei no meu casamento, pastor Felipe. Disse, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e é mesmo, viu? Deus teve muita misericórdia de mim. Lá no seminário eu orei, falei, Deus, me dá uma esposa, estou terminando o seminário, não quero ficar nesse negócio de namorar, eu quero uma esposa, e Deus teve misericórdia. Eu falei, quando Deus me deu, eu falei, Deus fez infinitamente mais do que eu pedi. Né, amada? Quantos anos de casamento? Vamos ver se você está lembrando. Essa foi boa para mim, não foi, irmãos? Essa foi boa para mim. Eu esqueço e jogo para ela a responsabilidade. Irmãos, vamos ficar de pé então mais uma vez? Efésios 3, a partir do verso 14 em diante, a palavra de Deus diz assim, preste muita atenção na leitura desse texto, como ele é lindo esse texto. O verso 20 é a maneira como Paulo encerra essa oração. É uma expressão de louvor. A gente chama de doxologia. É uma maneira de honra, é uma maneira de glorificar, é uma maneira de louvar. É o que ele vai fazer no verso 20. Mas a partir do verso 14, Paulo diz assim, por esta causa, me ponho de joelhos. E já falaremos que causa é essa, né? Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome, essa é a tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Pai, na tua infinita misericórdia, ilumine a nossa mente e o nosso coração, e que essa palavra possa ser aplicada, e possa, ó Deus, alcançar espaço e gerar transformação em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus, que bênção. Meu irmão, esse texto é lindo. E, a propósito, parabéns, né, à amada igreja, pela escolha desse texto tão lindo para esse momento também tão especial. Paulo começa aqui a sua oração dizendo, por esta causa, por essa causa. E que causa é essa? Essa causa é aquela que nós pregamos ontem, lá no capítulo 2. Mas não apenas a primeira parte do capítulo 2, mas, em especial, a segunda parte também do capítulo 2, que é a verdade de que os gentios que creram no Evangelho, e quem eram os gentios, pastor? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, para simplificar, para entendermos. A verdade de que os gentios que creram no Evangelho foram feitos um só corpo com os judeus em Cristo Jesus. E juntos, eles formavam agora uma só comunidade em Cristo. A barreira da inimizade, ela fora derrubada pelo poder do sangue de Jesus. E, portanto, não há mais separação entre gentios e judeus, e entre gentios, judeus e Cristo. Não há mais separação. Então, agora Paulo ora, ele faz aqui essa oração por causa dessa nova posição desses irmãos dos Efésios como concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Irmãos, aqui é muito interessante, porque esta epístola, como
dissemos já ontem, é uma das que Paulo ele escreve durante a sua primeira prisão em Roma. Ontem nós fizemos aqui um panorama realmente bem simples e bem resumido dessa carta. E essa aqui é uma das primeiras que Paulo escreve, e ele vai se colocar como prisioneiro do Senhor. E lá, durante a sua segunda detenção, em 2 Timóteo capítulo 2, ele vai declarar que a palavra está presa, não está presa, perdão, embora ele estivesse preso. Mas a palavra de Deus não estava. Veja, o apóstolo Paulo ele sofria com as cadeias, mas sabia que estava preso para que a palavra de Deus fosse livre. É a declaração que ele faz em Filipenses capítulo 1, por exemplo, no verso 12, quando ele diz: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Então, dissemos que quando Paulo escreve essa carta, ele também escreve para encorajar os irmãos em relação à condição que ele estava vivendo. Não ver aquilo como um estado de miséria, mas ver aquilo como um motivo de glória pela qual Deus estava usando a sua vida. Então, veja, é interessante nós observarmos que o que Cristo fez, tornando gentios e judeus uma só comunidade, derrubando a barreira da inimizade. E quando nós nos damos conta desse quadro de Paulo, da situação de Paulo, nós realmente vamos perceber, meu irmão e minha irmã, que infinitamente mais em Cristo era algo que não era apenas uma questão teórica na vida de Paulo, era algo que realmente era em que ele estava mergulhado, era algo em que ele realmente vivia. Não era apenas assim uma expressão de louvor, mas de fato era a vida em que ele estava ali mergulhado, em que ele estava ali vivenciando. Sabe, quando eu vejo todo esse cenário, nós podemos perceber que infinitamente mais em Cristo, pelo seu poder e para a sua glória, é o que ele, Paulo, estava vivendo. E ele estava orando para que esses irmãos também pudessem experimentar em Cristo Jesus. Infinitamente mais. Quando que isso acontece em nossa vida? O infinitamente mais, meu irmão e igreja do Senhor, acontece quando em Cristo nós experimentamos algo lindo e maravilhoso que Paulo descreve nos versos 14 e 15. Olha o que Paulo diz para nós: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Pai, família, tudo a ver. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos afirmar que essa expressão de louvor com a qual Paulo vai encerrar a sua oração, o infinitamente mais de Deus, é algo que experimentamos quando em Cristo experimentamos a paternidade divina. A paternidade divina. Para Paulo, irmãos, que está preso, a imagem de um pai lhe fortalece, lhe dá esperança. Pensa no filho no estado de angústia. Pensa no filho no estado de desespero. Pensa no filho no estado de fragilidade. A figura do pai vai lhe trazer um conforto, vai lhe trazer uma força, que é a ideia de conforto mesmo. E é assim que Paulo começa a sua oração. Ele afirma a paternidade divina sobre toda a família que toma o seu nome. E ele começa usando a expressão me ponho de joelhos e diz diante do Pai. Diante do Pai. E aqui, isso significa mais que ajoelhar-se. Paulo, ele se prostra perante Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que a postura comum dos judeus, quando oravam, era estar de pé, com as mãos estendidas, as palmas para cima. Mas a oração de Paulo pela igreja, ela é tão intensa, mas tão intensa, que ele se prostra diante de Deus numa súplica extrema. A ideia aqui é de uma entrega extrema, intensa. Essa é a ideia dele em se dobrar diante do Senhor.
E aqui fica claro que Paulo ele tem uma ideia muito forte da paternidade divina. Ele, Deus, é o Pai daqueles que, em Efésios, no capítulo 2, como dissemos ontem, foram alcançados pela graça de Deus. Os irmãos talvez se recordem de qual era o maior desejo de Filipe, lembra? Quando ele fala com Jesus lá em João 14, qual era o maior desejo dele? E ele até fala assim, se o Senhor fazer isso, isso para a gente basta. Lembra disso? Qual era o maior desejo dele? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Meu irmão, quando Paulo fala desse Pai, quando Filipe cita esse maior desejo, a gente não pode se esquecer o que está se passando na cabeça deles como judeus. Qual é a figura de pai que eles têm lá no Antigo Testamento, lembram? Aquele pai extraordinário que os separaram como nação, aquele pai extraordinário que os libertaram do Egito, aquele pai extraordinário que abriu o mar vermelho, que cobriu numa coluna de nuvem, numa tocha de fogo, aquele pai extraordinário que fez eles marcharem ao redor das muralhas de Jericó, aquele pai extraordinário que fez coisas extraordinárias para livrar o seu povo. Irmãos, não é por um acaso que esses homens, eles tinham tão grande esse anseio no coração. Filipe diz, se o Senhor nos mostrar o Pai, nos basta. Nos basta. Imagine então Paulo nessa situação quando ele faz essa declaração. E os irmãos devem se recordar qual foi a resposta de Jesus, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus é o modelo, irmãos, de toda a paternidade verdadeira. Toda a paternidade verdadeira. A paternidade humana, ela deveria ser forjada e ela deveria ter como modelo, sobretudo, essa paternidade de Deus. Pode ser, meu amigo ou amiga, você que me visita, não sei qual é a sua situação, não sei que tipo de amor você experimentou na sua vida, mas talvez você não tenha tido uma experiência tão profunda, e se você teve, eu glorifico a Deus, porque isso vai ressaltar mais ainda o amor de Deus na sua vida. Mas se você não teve esse privilégio, pastor, que amor é esse? Que amor paterno é esse? Olha, Deus, Ele traz na sua palavra essa promessa para nós, que Ele pode nos dar esse amor, Ele pode derramar sobre nós esse amor, e é por esse amor, Ele como nosso Pai, nós podemos experimentar o infinitamente mais nele mesmo. Irmãos, que coisa extraordinária. Olha, é interessante a gente pensar nessa figura que Paulo está tendo. Eu me lembro quando criança, já disse isso lá no Tupi, houve uma situação muito triste, que um senhor, ele abusava da sua esposa. Era um caso de violência doméstica, por assim dizer. E, por vezes, eu via essa mulher se escondendo desse homem. E eu assistia muito o desenho do Hulk. Lembra? Na época que o Loferrina ainda era que fazia a figura do Hulk. Não porque eu seja tão velho assim, mas eu lembro que eu gostava de assistir. E eu era muito pequeno, e quando eu olhava para o meu pai, eu via o Hulk. Essa era a minha ideia, eu vi o Hulk. Um dia, meu pai chegou em casa, talvez ele não se recorde, eu era muito pequeno, eu não tinha nem 6 anos de idade ainda, mas ele chegou em casa e eu disse assim, pai, o senhor é mais forte do que o Hulk? E ele disse assim, por quê, meu filho? Eu falei, não, o senhor é forte. Ele falou, eu sou forte. O senhor é mais forte do que o Hulk? Aí o pai quer agradar o filho, o que o pai fala? Muito mais forte. Eu falei, pai, o senhor podia pegar aquele homem e dar nele uma surra. Porque, pai, veja, pai, o senhor podia fazer, e eu achava mesmo que meu pai podia fazer isso, olha a minha cabeça, né? Mas qual era a impressão que eu tinha? A figura do meu pai, a força do meu pai, que ele poderia proteger como ele protegia a gente lá na nossa casa. Meu irmão e minha irmã, como um pai para Israel, era o que Deus propôs ser desde o início. E por essa razão, em Jesus, ele se revela como tal. Não por um acaso, a insistência de Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, olha, vê a Deus, vê o Deus do impossível, vê o Deus do infinitamente mais. Isaías 64:8, quando Deus fala a Israel, ali ele diz, mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das suas mãos. Em 1 João 3:1, a palavra de Deus traz para nós essa verdade, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Meu irmão, não é por um acaso que Paulo vai daqui a pouco encerrar essa oração com esse louvor tão lindo do infinitamente mais. Por quê? Porque nós experimentamos o infinitamente mais quando em Cristo
além do que eu acabo de dizer, experimentamos a riqueza da sua glória, que nos fortalece com seu poder e nos transforma em sua habitação. É o que Paulo vai dizer nos versos 16 e 17. Olha que coisa interessante Paulo diz para nós no verso 16 e 17. Para quê? Oro, Paulo diz no verso 14, oro, me coloco de joelho diante do Pai. E agora ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. No homem interior. Olha que coisa linda que Paulo diz aqui para nós. Meu irmão, esse é o para quê da oração de Paulo. Para que o homem interior seja fortificado, seja fortalecido. E, novamente, essa epístola fala da riqueza de Deus. Não há como sermos fortificados ou fortalecidos se não experimentamos, pelo poder do próprio Espírito Santo de Deus, essa ação dele no nosso interior. Sabe, novamente, essa epístola aqui fala da riqueza de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo interessante. Vale a pena lembrarmos que cidade era Éfeso? É logo que aqui o tempo não vai nos permitir falar sobre as características da cidade de Éfeso, mas por ora basta lembrar que Éfeso é uma cidade rica, inclusive com crentes materialmente ricos. Lembra quando Paulo escreve a Timóteo? Que ele fala lá sobre até as mulheres que frisavam o cabelo com ouro e etc, etc. Então Éfeso era uma cidade materialmente rica. Mas Paulo usa a expressão para falar de uma riqueza que o povo daquela cidade só alcançaria em Cristo Jesus. Eles poderiam ter bens, eles poderiam ter posses, mas jamais poderiam ter as riquezas da graça de Deus comprados pelo ouro ou prata, pois o preço foi muito maior, foi o sangue de Cristo. E isso é algo que é infinitamente mais do que eles poderiam imaginar. E por essa riqueza, Paulo ora que eles sejam fortalecidos com poder. E a ideia de Paulo aqui, quando ele fala de poder, é a ideia de dunamis no grego. Nem sei falar direito, o Felipe fala melhor do que eu. De dunamis no grego, sabe, dando um sentido de energia, de grande força e grande habilidade, e muitas vezes descrito como um poder vindo de um outro mundo em atividade na terra. Alguns aqui vão lembrar do pastor Ari Veloso, fundador da primeira igreja batista do Morumbi, em São Paulo, lembra? Pastor Ari Veloso, ele diz que a ideia aqui é que o próprio Criador pode infundir sua força em nosso interior através do Espírito Santo. É esse poder que os habilita a ficar firmes em Cristo, seja na bonança, seja no caos. Não por um acaso que Paulo vai dizer em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meus irmãos, é pelo poder do Espírito Santo que nós podemos testemunhar de Cristo. É o que diz Atos 1,8, lembra? É pelo poder do Espírito Santo que Jesus realizou o seu ministério na terra. Atos 10,38, lá o autor diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É pelo poder do Espírito Santo que você, eu, a igreja do Senhor, experimentará riquezas espirituais tão gloriosas que farão as da terra parecerem migalhas na nossa vida. Migalhas diante de nós, meu irmão, mas nós só podemos experimentar esse poder que nos leva a viver um infinitamente mais de Deus, quando nós experimentamos uma outra realidade que Paulo nos apresenta, quando nós nos tornamos moradas de Deus, moradas do Espírito Santo. É o que ele fala aí no verso 16, habitação de Cristo, e ele usa algumas palavras para poder reforçar isso. Então, quando nós experimentamos o infinitamente mais, quando em Cristo nós nos tornamos sua morada pela fé e pelo alicerce do amor. É o que Paulo vai dizer para nós no verso 16. Paulo usa aqui esses verbos, habitar, arraigar, alicerçar. A ideia aqui de arraigar é a ideia de uma planta que está profundamente enraizada. E a ideia é que o cristão deve encontrar-se profundamente também arraigado no amor de Deus. Eu quero citar Jeremias 17,
quando a partir do verso 5 ele diz assim, e ali, quando ele está tratando os pecados de Judá, Jeremias 17, ele está tratando os pecados do povo, e a partir do verso 5 ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamargueira, que é uma espécie de arbusto, de palmeira, no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem, diz ele, que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias fez bem a lição de casa, quando leu um outro texto, lembra? Salmos 1. É algo aqui que ele traz nesse texto que ele diz. Meu irmão e minha irmã, quando você coloca as raízes do seu coração, você determina a firmeza da sua vida em tempos difíceis. Quando você coloca as raízes do seu coração no Senhor. Alicerçar é uma ideia semelhante. Se refere aos fundamentos sobre os quais edificamos. Então, Paulo orou para que os cristãos tenham uma experiência mais profunda com Cristo, pois somente esse tipo de experiência poderia levá-los a viver um infinitamente mais de Deus durante as tribulações mais severas da sua vida. Deixei o verbo habitar por último de propósito, porque a ideia de alicerçar, de enraizar, depende de quem habita no nosso coração. De quem habita dentro de nós. O verbo habitar significa literalmente, sabe o quê? Fazer morada, se sentir em casa. Olha que coisa linda. Então, o seu desejo aqui é que Cristo não apenas habite, mas que Cristo também se sinta em casa dentro de nós, se sinta em casa dentro dos nossos corações. O verbo 17 diz que é pela fé, não é por sentimentos, não é por admiração, não é por simpatia, é pela fé, a fé é o caminho, a fé é a via, é a porta para o Senhor entrar e fazer morada. Mas Paulo está dizendo que não é apenas entrar, ele está falando de que Cristo se sinta à vontade dentro de nós, se sinta alegre dentro de nós. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para a seriedade dessa questão. Nesse momento, eu vou pedir que você não se sinta escandalizado e nem com nojo do que eu vou dizer agora para falar da seriedade disso. Mas imagine que você vai chegar hoje na sua casa, vai chamar sua família e vai falar assim: amor, filhos, nós vamos ficar um mês sem varrer a nossa casa. Se alguém aceita esse desafio, levanta a mão agora. Melhor não, né? Glória a Deus. Mas imagine que você vai fazer isso. Imagina. Mas vamos piorar a situação? Imagina que você vai falar assim, olha, não vamos ficar um mês sem varrer essa casa, mas nós vamos ficar um mês também sem limpar o banheiro. Mas vamos piorar a situação? Vamos piorar? Imagina que você diz assim, nós vamos ficar um mês sem limpar a casa, sem limpar o banheiro, e nós vamos ficar um mês sem dar descarga. Sem colocar o lixo para fora. Meu irmão, acho que nem você vai conseguir ficar dentro dessa casa, vai? Hã? Sim ou não? Não, ainda bem que você disse não. Não. Agora imagina eu dizer a você que você é casa de alguém. E você é casa de quem? De Deus. Do Espírito Santo de Deus. O que você está colocando nessa casa? Para que ele se sinta à vontade dentro de você. Para que ele se sinta livre dentro de você. Porque pecado é a sujeira que estraga, que entristece o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, olha, nós podemos viver o infinitamente mais quando pela fé, pelo amor, Cristo habita em nós. Mas Paulo está falando aqui não apenas de um habitar qualquer, mas é de um habitar de sentir a vontade, de estar tão à vontade dentro da casa, igual a gente estava hoje lá na sua casa, Felipe. Sentamos, tomamos café, conversamos com o irmão Fernando, né, com a sua mãe, e ali ficamos tão à vontade que ficamos até de short, né, e de camisa também, né, só de short não. E ficamos lá à vontade, e aí a minha família já chegou, já foi para a cozinha, então ficamos à vontade, fomos bem recebidos. Será que o Espírito Santo está sendo bem recebido dentro de nós? Será que ele está se sentindo à vontade dentro de nós? Irmãos, então nós podemos compreender bem o que Paulo está dizendo aqui, sobre o fortalecimento do homem interior e a habitação de Cristo
olhando para as palavras do próprio Jesus, porque Jesus vai trazer palavras de encorajamento aos seus discípulos também. Ele quer se sentir à vontade, ele quer encorajar, e no tempo de angústia, no tempo de tristeza, no tempo em que o caos se aproximava, Jesus em João 14 olha para os discípulos e diz assim: galera, eu estou olhando para o rosto de vocês e eu estou vendo que há uma tristeza em vocês, eu estou vendo que há uma angústia no coração de vocês, vocês estão se sentindo órfãos, porque eu estou para partir. A ausência de Cristo, meu irmão, na ausência de Cristo que vem é lamento, na ausência de Cristo que vem é tristeza, na ausência de Cristo que vem é tragédia. E Jesus olha para os discípulos e ele vai dizer: esse tempo virá para vocês, mas deixa eu dar uma palavra para vocês, eu tenho uma solução para isso, eu vou vir morar em vocês. Vocês serão a minha habitação, vocês serão a minha casa, a minha casa. Irmãos, isso é tremendo, isso é tremendo. Então veja, hoje a igreja do Senhor pode experimentar o infinitamente mais de Deus por causa de Cristo, por causa de Cristo. Irmãos, que coisa tremenda nós temos aqui. Agora, Paulo nos traz mais. Ele vai dizer para nós nos versos 18 e 19, aqui já em penúltimo lugar, que nós podemos experimentar o infinitamente mais quando em Cristo compreendemos o seu extraordinário amor que nos torna plenos em Deus. É por isso que Cristo habita em nós, porque se Ele não habitar, é impossível compreender o amor de Deus sem a presença dEle. Paulo, nos versos 18 e 19, Paulo começa o verso 18 dizendo: a fim de vocês poderem compreender a largura, a profundidade, ele fala da extensão. Sabe, aqui ele traz uma ideia interessante, porque a ideia de compreender aqui, no latim, é uma ideia de prender, é uma ideia de segurar, é a ideia de tomar algo para si. A preocupação de Paulo é que nós nos apropriemos da imensidão do amor de Deus. Então nós, quando em Cristo, nós compreendemos o seu extraordinário amor que nos torna plenos em Deus, nós podemos experimentar o infinitamente mais de Deus. A preocupação de Paulo aqui é essa, que eles possam tomar posse ou se apropriar da imensidão desse amor. Aqui Paulo traz essa expressão quando ele usa essa linguagem, essa figura, largura, comprimento, altura, profundidade. Há muitos autores que trabalham essas expressões falando numa referência à questão da cruz, o que também pode ser válido, mas a ideia aqui é de que este amor é inesgotável. É a ideia de que este amor é inesgotável, ele é tão grande, tão maravilhoso, que por mais conhecimento que dele temos, mais há para ser conhecido. A finalidade da oração de Paulo é que esses irmãos possam conhecer esse amor. O amor de Cristo é infinitamente maior do que o homem é capaz de compreender ou imaginar. Muito maior, muito maior. Não sei quantos aqui se recordam de mas essa é uma experiência, é uma situação tão antiga que eu não me recordo mais nem quando foi que aconteceu. Mas foi naquela época que Rick Warren escreveu o livro Vida com Propósito, e houve nos Estados Unidos uma perseguição a um bandido. Pelo menos essa é a história da qual eu tenho lembrança, e estava nas redes sociais, eu vi essa entrevista dele, e é interessante porque os policiais perseguiam um bandido muito perigoso, já tinha matado alguém, entra numa casa, mas nessa casa que ele entra é a casa de uma cristã, e ela estava até lendo esse livro, Vida com Propósito, e quando ele entra com a arma para ameaçá-la, ela pede permissão para que ela pudesse concluir o capítulo do livro que ela estava lendo. E o livro a parte que ela estava lendo era a parte que dizia: olha, você não foi criado para isso. Você foi criado para muito mais, para infinitamente mais de Deus. Deus tem propósitos que revelam a razão da sua existência. Era mais ou menos assim, o sentido da sua existência. E aí eu lembro que o cara que entrevistava a Rick Warren, de maneira cética, perguntou para ele sobre o amor de Deus. Mas como assim? Aí o cara vai do nada e muda, o cara vai do nada e se transforma. E eu lembro que a resposta do Rick Warren foi: olha, não há poço que seja fundo demais para que o amor de Deus não alcance e de lá tire. Não sei onde está a sua vida, não sei como está a sua vida, como está a sua história, mas lembre-se disso: não há poço que seja fundo demais para que a mão de Deus não toque e te tire de lá. E Ele pode fazer isso, Ele pode fazer isso. Sabe, chegando aqui para o verso 20 e 21, então, Paulo vai revelar nesse louvor
essa verdade profunda demais. Nós podemos viver o infinitamente mais quando em Cristo nos tornamos cooperadores, glorificando o seu nome através da igreja. Olha o que Paulo fala no verso 20 e 21 para nós, irmãos, que coisa linda. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, esse que pode fazer infinitamente mais, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Que coisa poderosa. E aí, então, diante dessa oração que Paulo faz, vem o louvor que ele aqui remete, né? Que ele aqui encerra a sua oração. Ele, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, essa expressão de Paulo, como eu disse no início, que a gente chama de doxologia, louvor, da honra, no Novo Testamento há outras expressões que assim são também demonstradas. Romanos 16, 25, por exemplo, ali diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Judas 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E Paulo repetirá que este poder, além do mais, é o poder conforme o qual Deus age em nós. Ele opera em nós. Ele vai trazer essa colocação para nós. Com esse poder, como já acabamos de ver no verso anterior, nós somos fortalecidos em nosso anterior. E esse poder agora, ele age em nós. Esse poder do infinitamente mais. Sabe, há tantos exemplos na palavra de Deus, de como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para encorajar o nosso coração. Há tantos exemplos. Lembra de Gênesis 17? Abraão gera um filho fora da idade, já com 100 anos, e Sara aos 90. Quem que pode fazer isso? O Deus do infinitamente mais. Lembra do Mar Vermelho, Êxodo 14? Atrás não tem como ir, para frente também não, mas Deus abre o Mar Vermelho. É o Deus do infinitamente mais. Lembra das muralhas de Jericó? Aquele povo marcha e as muralhas caem por terra, é o Deus do infinitamente mais. Lembra de Ezequias, quando enfrentava Senecaribe, um exército tão poderoso, que inclusive a Senecaribe chega a ridicularizar, dizendo que se ele tivesse soldados ele daria cavalos, e Deus manda quantos anjos para derrotar aquele exército? Esse é o Deus do infinitamente mais. Então Paulo sabe o que ele está dizendo aqui, e Paulo não está falando do nada aqui. Irmãos, há tantos exemplos. Não por um acaso Paulo dirá que a glória é devida a Deus através de toda a eternidade, para todas as gerações, para sempre e sempre. Irmãos, isso aqui é a ideia de que o seu louvor deve continuar em todas as gerações, até a consumação dos tempos, na eternidade. É o Deus de infinitamente mais. O Deus de infinitamente mais levantou homens e mulheres que um dia colocaram a pedra fundamental nesse lugar. O Deus do infinitamente mais levantou pastores que passaram por esse lugar e trouxeram essa obra até aquilo que ela é hoje. O Deus do infinitamente mais levantou um novo pastor para esse lugar junto com a sua família, para que continue a levar o louvor e a glória de Deus para demais gerações, porque Ele é o Deus do infinitamente mais, e esse louvor e essa glória precisa continuar de geração em geração através da igreja do Senhor. Paulo está dizendo isso para nós aqui, para esse povo aqui. Hoje, a igreja do Senhor pode experimentar o infinitamente mais de Deus por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Hoje a igreja do Senhor pode olhar para o futuro e antecipar um dos cenários mais poderosos proporcionados pelo Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. O cenário de Apocalipse 5:9, quando diz que cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número destes milhões e milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: olha aí, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. Meu irmão, que coisa extraordinária. Olha, que coisa linda que Paulo está dizendo. Por fim, irmãos,
as verdades que Paulo escancara para aqueles irmãos há séculos. As verdades que Paulo está escancarando aqui nesse texto para aquela igreja de Éfeso, há séculos ela foi escancarada pelo próprio Deus. Lembra do que Deus diz em Isaías 55:8? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Paulo está dizendo para nós em Efésios 3:20? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. O que Deus falou em Isaías 55? O que eu posso fazer, vocês nem de longe podem imaginar, nem de longe podem sonhar. Paulo já sabia disso? Já sabia. Já estava escrito? Já estava. Paulo está reforçando. Lembra de Romanos 8:32? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como não nos dará com ele todas as coisas? Meu irmão e minha irmã, que bênção tremenda. Então, quero deixar essa palavra ao teu coração hoje. O nosso Deus é o Deus do infinitamente mais. Ele pode agir e Ele vai agir, e essa é a ideia de Paulo, agir por meio da sua igreja, continuando a manifestar a sua glória através das gerações. Mas sabe de uma coisa, meu amigo, você que nos visita hoje, eu não sei como está a sua vida. Talvez a sua vida esteja muito distante do infinitamente mais de Deus. Talvez você esteja vivendo caos na sua história, caos na sua família, caos no seu casamento, caos no seu trabalho. Talvez você esteja vivendo o pior dos caos, que é na sua alma por causa do pecado. Mas deixa eu dizer para você, esse Deus do infinitamente mais, fez infinitamente mais na cruz do Calvário para resgatar a sua vida, para salvar a sua alma. E se você experimentar essa graça maravilhosa, da qual Paulo também trata nesse livro. O que é graça? É um presente que só Deus pode lhe dar. É algo que só Deus pode fazer. Se você experimentar isso, você vai experimentar essa verdade profunda daquilo que Deus pode fazer infinitamente mais na sua história e na sua vida. E quando Ele pode fazer isso? Quando em Cristo experimentamos a paternidade divina. Quando em Cristo experimentamos a riqueza da sua glória, que nos fortalece com seu poder e nos transforma em sua habitação. Quando em Cristo nos tornamos sua morada pela fé e pelo alicerce do amor. Quando em Cristo compreendemos o seu extraordinário amor, que nos torna plenos em Deus. Quando em Cristo nos tornamos cooperadores, glorificando o seu nome através da igreja. Você pode experimentar tudo isso ainda hoje, se você abrir o seu coração para Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, que alegria estar aqui com essa amada igreja. Nós podemos ver e contemplar e testemunhar com os nossos olhos, com infinitamente mais do Senhor tem sido realidade nesse lugar, na vida dessa amada igreja, Senhor. Nós louvamos o Senhor pela história dessa igreja. É a história do Senhor, é a sua história. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida de tantos irmãos e irmãs que por aqui passaram, pela vida dos pastores que por aqui passaram. Ó Pai, todos usados pelo Senhor, de maneira tremenda e grandiosa, com suor, com sacrifício, com lágrimas. Ó Pai, nós queremos louvar o Teu nome e queremos agradecer a Ti também por esses que aqui se encontram, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, muitos das quais estiveram lá no início e ainda também estão presentes, pela vida do Teu servo pastor e sua família, ó Pai, que aqui lidera essa congregação. Ó Deus, nós louvamos o Senhor, porque acabamos de ler na Tua palavra, que o desejo do Senhor é que o infinitamente mais do Senhor, aquilo que o Senhor é poderoso para fazer, continue, ó Deus, sendo demonstrado à nossa geração, através da Tua igreja. Ó Pai, que continue a ser manifestado através do Teu povo. Então nós oramos ao Senhor com alegria imensa, com gratidão imensa, porque essa é a nossa esperança. Ó Pai, nós oramos ao Senhor, porque a Tua palavra é clara, que somente em Cristo tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode ser experimentado. É somente em Cristo, não há outro meio, não há outra forma, é o que Paulo traz aqui para nós. Ó Pai, e por isso nós oramos ao Senhor, para que na Tua graça o Senhor continue a abençoar o Teu povo.
E oramos ao Senhor por todos que estão aqui presentes agora e também por aqueles que nos ouvem através das redes sociais. Se porventura, ó Deus, há alguém que nos ouve essa noite, cujo coração Cristo ainda está ausente e que ainda não conhece o infinitamente mais que só pode encontrar em Cristo. Corações que talvez estão experimentando um caos na sua vida, uma tragédia na sua vida, a tristeza e a angústia na sua vida. Nós oramos para que nessa noite o Espírito Santo do Senhor, na tua infinita e rica misericórdia, possa alcançar esse coração e possa revelar o teu amor através do teu Espírito Santo, gerando uma transformação de vida extraordinária, a ponto, ó Pai, de que aquele infinitamente mais de Deus, coisas que não sonhamos ou imaginamos, possam ser experimentados por essa vida, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.